E aí pessoal, como que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a seleção da Itália durante o período fascista. Vocês devem saber o que é o fascismo, mas se vocês não sabem, não tem problema. Posso dizer que o fascismo foi uma ideologia política autoritária e que censurava tudo, tipo um regime ou ditadura, e vocês devem saber que governos assim controlam em tudo no país. E nem as seleções de futebol escapam das garras deles. Principalmente o fascismo, que surgiu na Itália e controlou tudo na seleção e inclusive o país. A seleção da Itália, que é considerada uma das melhores seleções da história, hoje já viveu seu drama durante a ditadura. A seleção italiana disputou seu primeiro amistoso oficial desde a mudança de governo no final de 1922, segundo o site O Gol. No amistoso, a Itália empatou em 2-2 contra a Suíça. Bom, a Copa do Mundo ainda não existia nesse tempo, mas tinha as Olimpíadas, onde a seleção participou 3 vezes. A primeira em 1924, onde foram eliminados nas quartas de finais pela Suíça. Já em 1928, a seleção italiana ficou com o bronze do terceiro lugar, com uma goleada de 11-3 para cima do Egito. Em 1932, o futebol foi cortado da competição e em 1936, nos Jogos Nazistas, nos Jogos Olímpicos de Berlim, finalmente a seleção conseguiu o ouro. Passando pelos Estados Unidos, Japão e Noruega, a seleção chegou à final contra a polêmica seleção da Áustria. No final, os italianos venceram por 2-1 com 2 gols de Frossi, assim conquistando o ouro. Já nas Copas, a seleção italiana foi incrível. Não é à toa que conseguiu 2 vezes seguidas vencer o torneio. Em 1930, a Copa foi realizada no Uruguai. Essa Copa não contou com as principais seleções da Europa naquele tempo. Isso porque eles alegavam que a distância era o problema, ou talvez há um patriotismo aí, né? Bem, não sei. A Itália foi uma dessas seleções que não participaram do torneio. A Copa de 1934 foi organizada na então Itália Democrática. A candidatura italiana ganhou força após a desistência da Suécia. O ditador fascista Benito Mussolini fez questão da Copa ser na Itália, para provar a superioridade do fascismo italiano. Na estreia da seleção italiana na Copa, a equipe não tomou conhecimento dos Estados Unidos e venceu pelo placar de 7-1, bastante conhecido pelos brasileiros. Depois a Itália enfrentou a Espanha, que tinha o melhor goleiro daquele tempo, conhecido como Ricardo Zamora. A partida terminou empatada, com grande atuação do goleiro espanhol. O resultado ficou por 1-1, e teve muita porrada nesse jogo também. Como naquele tempo não tinha disputa por pênaltis, uma nova partida teve que ser realizada entre as seleções, no qual a Itália, com gol de Meazza, venceu a Espanha por 1-0. Na semifinal, a Itália iria enfrentar a Áustria, considerada uma das favoritas ao título daquela Copa. No dia da partida, ocorreu uma forte chuva no gramado, que deixou bastante encharcado e atrapalhou todo o sistema de jogo da Áustria, dando uma boa vantagem para a Itália, que fez o único gol da partida e se classificou para a final contra a Tcheco e Eslováquia. No dia do jogo, Mussolini, então o ditador da Itália, estava presente e deu uma missão à seleção, que a seleção deveria dar ao máximo em campo e conseguir a vitória ou arcariam com as consequências. E que seria só um sermãozinho do ditador, né? Talvez não. A seleção tcheca dominou o jogo para desespero do ditador e ganhava pelo placar de 1-0, até que aos 81 minutos, quando um tal de Orsi empatou para a Itália, levando o público italiano a delírio. O lance foi polêmico e os tchecos diziam que houve um domínio de bola com o braço de um dos jogadores italianos, mas o juiz deu gol. A partida foi para a prorrogação, no qual aos 95 minutos Estiavo virou a partida para a Itália. Assim a Itália se retrancou na defesa e conquistou sua primeira Copa do Mundo. 4 anos mais tarde, a Copa seria realizada na França. E adivinha quem era a favorita para ganhar a Copa? Cuba? Zoeira, é claro que era a Itália, que já havia ganhado o torneio em 1934 e conquistado o ouro em 1936, nas Olimpíadas. Nessa Copa, lembrando que o sistema ainda era eliminatório, então quem perdeu cai fora. Na primeira fase, a Itália venceu a Noruega por 2-1 na prorrogação.
Depois a seleção italiana enfrentaria os donos da casa, a tal da França, e a Itália ganhou por 3-1. Na semifinal houve o primeiro confronto em Copas entre Brasil e Itália. Mas quem se deu o melhor de primeira foi a Itália. O Brasil, que estava sem seu principal jogador, Leônidas, e com isso a Itália tirou um proveito e conseguiu vencer pelo placar de 2-1. E chegou na final, contra uma tal de Hungria, que já estava na espera. Mas antes, o tal do Mussolini, o ditador fascista, mandou um recadinho para a seleção italiana. Ganhe o jogo, assim vocês terão uma festa de galãs numa boate gay. Ops, calma que é piada, não me cancelem, uma piada sem sentido. Mussolini deu o seguinte recado curtinho: vitória ou morte. A seleção italiana tinha que vencer, ou todos os jogadores e comissão técnica iriam para o caixão. Foi uma partida bem disputada e no final, para alívio dos italianos mais uma vez, a seleção italiana ganhou pelo placar de 4-2. O goleiro da Hungria, Antal Eszabo, foi questionado por causa da derrota. E ele disse o seguinte: tomei 4 gols, mas pelo menos salvei a vida dos jogadores da Itália. Assim, esse cara sendo um grande herói, meu herói. Pessoal, infelizmente foi assim o desfecho dessa Copa. E também quero citar aqui 2 nomes importantes dessa seleção: o jogador Giuseppe Meazza e o treinador Vittorino Pozzo. Não é Bozo, tá? É Pozzo. E depois disso você sabe bem o que aconteceu, né?